Quem são as pessoas que mais influenciam as suas escolhas? As nossas ideias e as nossas decisões são influenciadas, em alguma medida, pelo que as outras pessoas pensam. A gente herda valores e formas de agir da nossa família. E os nossos pais, muitas vezes, sugerem ou até pressionam para que a gente siga determinado caminho. E a gente também é influenciado pelos nossos amigos, professores e chefes. E além disso, tem ainda os meios de comunicação, que trazem notícias, opiniões, filmes e séries que sugerem de modo direto ou indireto o que significa ser bem-sucedido na vida. É natural que a gente viva em meio a ideias de fontes variadas, mas é importante ter consciência dessas influências para que a gente possa refletir com calma se as opções que elas sugerem são realmente boas. A gente precisa pensar se essas opções, se elas realmente refletem o que a gente quer, ou se a gente considera melhor seguir por rumos que sejam diferentes. Então, quando a gente está entre pessoas que pensam de um determinado modo, a nossa tendência é pensar de modo semelhante também. E isso pode acontecer em qualquer idade, e dificulta que a gente veja todos os ângulos de uma questão que a gente precisa decidir. Veja bem, eu estou falando de tendências e não de uma determinação. Uma pessoa pode pensar diferente de todas as outras ao redor, mas a tendência é que ela pense de maneira parecida, quanto maior for o tempo de convivência e a proximidade das relações. Quando todo mundo pensa igual, sem reflexão, é o que se chama, em linguagem popular, de pensamento de boiada. Por exemplo, existem profissões da moda que variam conforme cada época e também conforme cada localidade. E acaba que muitos seguem o mesmo caminho só para não se sentirem sozinhos, escolhendo algo que seja diferente. Pode acontecer, inclusive, da gente aceitar ideias que, se a gente for pensar bem, não são verdadeiras, como essas aqui. Que existem profissões que são mais para homens e outras mais para mulheres. Que uma pessoa de família pobre não deve tentar estudar em uma faculdade. Ou ainda, que todo mundo precisa ficar rico e famoso para ser feliz. E muitos dos pensamentos que a gente constrói são inconscientes, ou seja, eles ficam bem fundo na nossa cabeça. Mas mesmo assim, eles direcionam o que a gente sente e as coisas que a gente faz. E algumas das sugestões que a gente absorve vêm da frustração de outras pessoas que querem que você realize os sonhos que elas não realizaram. Por isso, a gente sempre deve refletir com calma sobre as ideias que vêm de fora e ver se elas realmente têm fundamento, principalmente quando a gente tem que decidir caminhos que são importantes na vida. Quando a gente pensa com tranquilidade e a gente considera com critério o que as outras pessoas têm a dizer, isso é algo muito valioso, porque pode ser que algumas ideias sejam realmente boas e mereçam mesmo ser consideradas. É sempre bom a gente analisar uma variedade de informações, ainda que isso não seja muito fácil de fazer. Algumas pessoas dizem uma coisa, outras pessoas dizem o oposto, e é assim mesmo. Essa variedade de ideias é boa porque pode te fazer perceber informações que você não tinha pensado sozinho antes. Você deve sempre se sentir com liberdade para questionar o que as outras pessoas pensam e também o que elas esperam de você. Quando a gente coloca as ideias e as influências que a gente recebe de modo bem claro no papel, daí fica mais fácil examinar cada uma delas com calma. Isso significa pensar de modo ativo e decidir quais rumos a gente quer realmente manter como nossos. Vale a pena ouvir principalmente as pessoas que conheçam você bem, como os seus pais, os seus tios, seus irmãos e os seus professores e amigos que sejam mais próximos. É importante também você considerar quais são as profissões que existem na sua família, porque pode ser que você queira entrevistar alguns dos seus parentes, ou mesmo contar com apoio especial, caso você decida seguir um caminho profissional numa mesma área. Não tem nada de errado você seguir uma profissão que foi sugerida pela sua família, desde que a decisão seja consciente e bem alinhada com o que você realmente quer. Então, para você examinar bem as ideias que chegam até você, eu te convido a fazer a próxima atividade. Veja o questionário que segue logo abaixo desse vídeo e procure responder a cada pergunta.
Quando você não souber responder a alguma questão, aproveite a oportunidade para conversar com seus pais, com seus professores e com os seus amigos. Eu sugiro que você dedique o tempo que essa atividade precisa. Isso vale para todos os exercícios aqui do curso. E eu acredito que mesmo que dê certo o trabalho, você vai ver que os resultados do seu esforço vão valer muito a pena. Quando a gente reflete sobre as ideias e as pessoas que influenciam as nossas decisões, a gente ganha liberdade e responsabilidade de realmente decidir os nossos próprios rumos. Depois que você completar essa atividade, eu espero por você no próximo vídeo. E a gente vai examinar o tema das características pessoais e como elas influenciam o processo de escolha por uma profissão. Até lá!